Webinar sobre a Aura Visual. A Aura Visual é um produto novo da SIFPulse, que tem como foco a parte de automação, automação de telefonia. Ele é um produto que permite integrar a telefonia com o sistema de back-end usando APIs e usando um sistema fácil de programar. Por que nós criamos esse produto? Qual foi? Eu gosto sempre de começar pelo porquê, né? Por que a unidade de resposta é importante? A gente viu em muitos lugares, muitas empresas têm uma unidade de resposta automática, mas a maioria dela é inacessível e é programada em alguma linguagem de baixo nível, como, por exemplo, o Lua. Então, a maioria dos clientes não tem muito acesso à URA e cada vez que eles precisam alterar a URA, eles precisam se conectar a outras, precisam contratar um serviço para alterar. As URAs estão intimamente ligadas ao processo de negócio e são uma porta de entrada para gerar resultado. Então, uma das coisas que eu mais gosto nas URAs é que a gente está sempre falando sobre negócios quando fala em URA, porque está falando em atendimento, está falando em redução de custo com o atendente, está falando em retenção, em integração com o sistema de forma a prover informação mais rápida, né? Outro ponto interessante das URAs é que as URAs não brigam com a infraestrutura legada, e podem trazer um retorno imediato, ou seja, você não precisa fazer nada na estrutura da sua empresa para implantar uma URA da SIFPulse. Basta ir até lá e instalar, ela vai casar muito bem com qualquer infraestrutura que tenha SIP, e mesmo que seja uma infraestrutura legada com E1, a gente pode colocar um gateway SIP, a chamada entra pela URA e vai para a central de telefonia. Então, ela pode trabalhar com qualquer contact center, qualquer central telefônica que você já tenha dentro da sua infraestrutura. A gente não vê muito ferramenta de análise, então as pessoas operam a URA, mas não sabem muito bem o que está acontecendo. E poucas são as que têm integração direta com APIs e ferramentas de integração. Outro ponto, né, que eu já citei, poucas são de fácil manutenção. Então, vendo todos esses requisitos, nós projetamos o que nós chamamos de uma URA visual, que é uma URA que a gente usa programação visual ao invés de uma linguagem de baixo nível. Então, o que é a URA, né? A URA é uma unidade de resposta audível que usa a inteligência artificial na parte de text-to-speech e reconhecimento de voz. Ela tem blocos, né, para integração de URA, para tocar um áudio, para condições, para despachar uma chamada para um determinado endereço, ou para consultar uma API e desviar uma chamada, e ela é 100% desenvolvida em linguagem visual. Ou seja, você não precisa conhecer uma linguagem de alto nível. E o resultado disso é que o cliente acaba fazendo a manutenção dessa URA ele mesmo, sem precisar contratar serviços caros de desenvolvimento de árvore de URA e podendo rapidamente dar manutenção nas URAs existentes. Personas, quem são os principais clientes? Qual é o principal mercado para a URA visual? São empresas reguladas, são aquelas empresas que têm um contact center regulado e que precisam de uma URA para dar um atendimento dentro de determinados parâmetros, como empresas de energia, empresas de saneamento, empresas provedores de internet, bancos, empresas que precisam usar uma URA para dar atendimento ao cliente. Contact centers, a maioria dos contact centers, principalmente os receptivos, possuem URAs. Provedores de internet que queiram prover o serviço de URA visual para os clientes e grandes empresas também que podem usar a URA no atendimento para reduzir a quantidade de trabalho do pessoal de back-office. Como é que ela se encaixa dentro da infraestrutura? Normalmente, você vai ter um número 0800 que vai entrar num balanceador de carga e esse balanceador de carga vai distribuir entre as URAs visual. Você pode ter uma, pode ter várias. Então, é possível escalonar horizontalmente de maneira fácil. E depois da URA, ele vai entregar dentro de um contact center. Aqui eu coloquei o SIFPulse como contact center, porque nós temos também contact center. E daqui ele entrega para uma fila onde vai entrar para os agentes. Note que essa infraestrutura aqui para baixo pode ser a sua atual infraestrutura. Como eu citei no começo, o sistema não briga com o cliente.
Quando nós usamos com o nosso sistema de fila, nós inclusive conseguimos passar as informações da URA diretamente para a gente dentro do cliente WebRTC. Então, há uma integração até maior. Se o seu contact center puder ler cabeçalhos e parâmetros dentro da nossa URA, a gente também pode fazer isso, além do que eu posso gerar webhooks de dentro da própria URA. A URA também pode ser integrada a um discador, então você pode usar um discador para discar e entregar a chamada dentro da URA. Algumas pessoas que fazem campanhas estão começando a usar a URA visual nesse sentido. Como é que ela é licenciada? A URA normalmente é licenciada por chamada concorrente. Normalmente a gente trata os projetos de URA visual como um projeto. Normalmente a gente entra, entende a situação do cliente, é bem mais consultivo, não é uma coisa que plug and play. Muito embora para os provedores até seja, porque eles vão, na verdade, preparar essa URA para fornecer para o cliente deles. E ela é multi-tenant. Um provedor pode ter vários clientes em áreas separadas e prover isso para o cliente em nuvem. Caso de sucesso, a gente tem alguns casos de sucesso, como sempre, alguns estão sobre NDA, eu não posso revelar o nome do cliente, e mesmo que não tivesse sobre NDA, eu teria que pedir uma autorização antes de que eles pudessem, antes de poder divulgar. Então, eu vou falar sobre os casos, mas não vou falar sobre o cliente específico. O primeiro caso que a gente tem é de um provedor de internet, ele tem a URA de entrada, é um provedor bastante grande, e toda entrada entra pela URA, consulta o CPF, faz todo o roteamento, toda a árvore de URA deles foi desenvolvida. E o mais bacana nesse provedor é que foi feita o desenho inicial da URA pelo nosso pessoal, ou seja, testamos, colocamos lá para rodar, e da última vez que nós entramos para olhar, ela estava muito maior, porque o próprio usuário começou visualmente a colocar mais blocos, mais nós dentro da estrutura. O segundo caso foi de uma empresa de energia elétrica, né? Foi usada uma URA de pré-atendimento, ou seja, antes de entrar na URA com inteligência artificial, que é muito pesada, foi usada uma URA de pré-atendimento, onde o sistema permitiu reduzir muito, permitiu reter muitas chamadas, principalmente em coisas mais... a URA, nesse modelo, ela tem uma performance muito boa, muito melhor do que URAs com inteligência artificial. Tem um custo muito mais baixo também por licença. Então, ela acaba fazendo muito sentido também nessas situações. O caso 3 é a empresa com discador e campanha usando APIs. É uma empresa que tem lá um script de cobrança, ela envia a chamada, depois entrega no script de cobrança integrado ao sistema de cobrança. E o caso 4, o Carlos vai mostrar para vocês, um caso de integração com o Gira no atendimento de clientes, onde a chamada cai de volta ao mesmo atendente que já tinha estava atendendo aquele caso de suporte no Gira. Como eu falei, essa área da URA ela é muito focada na questão do atendimento e do negócio do cliente. Então, vamos ao demo. Antes de encerrar, eu vou passar a apresentação para o Carlos, vou parar de compartilhar aqui, e ele vai poder falar um pouco, vai poder mostrar um pouco para vocês do software da URA Visual. Share. Ok. Make host. Bom, Carlos, está contigo. Eu não estou ouvindo, Carlos. Habilitou o áudio? Alô, agora ouve? Agora sim. Baixinho ainda. E agora? Agora está melhor. Ok. Bom dia, pessoal. Meu computador me mutou aqui. Agora voltou ao normal. Essa é uma URA de
quase para produção, né? Ela foi desenhada para esse ambiente, mas ela vai entrar em produção assim que o cliente autorizar. Esse é o painel o primeiro acesso à URA, esse é o painel de acesso nele, assim que loga na URA, essa é a informação que aparece, que é basicamente um dashboard mostrando as informações estatísticas do dia e estatísticas de sistemas e alguns indicadores. Mas vamos para mostrar um cenário prático do Visual Planner aqui, que é a integração com Gira, que nesse caso ele é uma URA de pré-atendimento, mas o cliente tem a opção de chamar a equipe de suporte, indicar qual chamado, que se ele já abrir um chamado, indicar qual o número de chamado e essa chamada vai ser entregue diretamente ao atendente dele. Caso o sistema não consiga, ele vai tentar depois a fila de atendimento como um todo. E aí, para que o cliente não fique sem atendimento, né? Então, nesse caso, nós usamos basicamente duas caixinhas de URA, nós temos algumas unidades com alguns blocos, como o Flávio disse anterior, que essa aqui de URA, ela faz a interação via DTMF, então é basicamente uma URA simples, de um nível onde a pessoa pode interagir com o sistema. E a partir dela, a gente vai para uma consulta API, que a gente vai na API do Gira, e depois, posteriormente, na API do PBX da CP Pulse, nesse caso, mas pode ser qualquer PBX, se tiver API. Se não tiver, a gente pode ir em banco de dados, tem todas essas possibilidades. A gente vai na API do Gira, busca aquele chamado, se ele existir, vê quem é o atendente e entrega no atendente. Se aquele chamado não existir, a gente entrega direto na fila de suporte, ou se também se não tiver sido atendido ainda, né? Tem o caso de o chamado existir, mas ninguém ter pego na fila ainda. Então, nesse caso aqui, a gente exemplifica também que a URA ela tem um suporte a TTS nativo. Então, a gente não precisa gravar um áudio em estúdio previamente e depois importar. É base digital o texto e a URA vai sintetizar esse texto em fala e vai reproduzir com uma voz natural, usando inteligência artificial. Tem a possibilidade de criar cadastrar áudio também. Nesse caso, tem a caixinha aqui que eu posso selecionar aqui em áudio. Vou dar um zoom aqui. E temos alguns áudios cadastrados aqui, mas nesse teste específico não é o caso. E vou fazer uma chamada aqui do meu celular. Espero que vocês consigam ouvir o que eu vou falar aqui, vou deixando a voz bem alta. Bom. Falar com o suporte técnico. Aí, no caso, digito 1, eu vou para a segunda caixinha. Se quer falar sobre um ticket em aberto, digite o número do chamado. Se não, aguarde. Aqui eu vou digitar um chamado, por exemplo, 6635, que é um chamado que não existe. Encontrei o seu ticket. Bom, existe. Contato. Caso eu não consiga, encaminharei para a equipe. Você vai ver. E roteou o chamado para o atendente. Eu vou fazer um segundo caso onde o chamado não existe, né? Nesse caso, ele veio no Gira, buscou os dados, encontrou seu ticket e vai tentar contato com o atendente. Ele seguiu esse passo aqui. Essa caixa de condição verificou se existe um atendente. Em caso de falso, ele mandaria dizendo que identificou seu ticket, mas não foi atendido ainda. Como ele identificou o atendente, ele encaminhou e mandou para o sistema de roteamento de chamadas aqui, que foi o PBX, né? E aí o PBX mandou para a fila de suporte nesse caso. Vou mandar uma chamada para um caso de suporte onde não existe atendimento, para ele fazer um roteamento diferente, onde ele vai dizer que vai te transferir, mas para a fila de suporte, né? Olá, bem-vindo a CPUC. Para falar com o suporte técnico, digite 1. Se você quer falar sobre um ticket em aberto, digite o número do chamado. Se não, aguarde. Vou botar 9999. Encontramos um ticket. E aí fui para a fila de suporte. Nesse caso, ele
buscou, foi no Gira, o Gira retornou um falso, ele não entendeu que tinha aquele chamado e já mandou direto para uma fila que tocou uma musiquinha. Seria esse a integração, ela, de uma forma bem simples, né? Se reparar aqui, não tem nenhum código envolvido, não tem nenhum... A integração com o Gira, ela é bem trabalhosa, ela tem a API do Gira, ela devolve muita informação, e aqui só usando as caixinhas e a gente entendendo quais campos da API a gente quer utilizar, a gente usa as variáveis da própria URA, né? Por exemplo, Gira, que é essa caixinha aqui que se chama Gira, né? Eu retorno da API e eu quero o campo assignee, por exemplo, que é quem atendeu o chamado. Aqui eu já consigo pegar dentro da API do Gira qual é a pessoa que atendeu o chamado. E aqui, por exemplo, dessa outra classe de condição, eu pego da API do Gira qual é o e-mail da pessoa que atendeu e faço um teste de inspeção regular aqui. Aqui já baixa um pouquinho o nível, fica um pouquinho mais complicado, mas não precisava ser assim também, só para exemplificar. Se o campo e-mail casar com uma inspeção regular, que no caso do Gira, caso o e-mail não esteja cadastrado, ele me manda ele me manda vazio, né? Não manda nada. Então, apesar de que o campo não venha uma informação dizendo que ele não existe, né? Se a expressão regular que tiver que casar com o e-mail, aí ele me manda para o atendente. Nesse caso, ele me manda para a plataforma UBC, que é nosso PBX, para verificar aquele e-mail qual é o ramal que a API que a URA tem que entregar a chamada. Aí, caso ele não encontre o e-mail, ele entende que aquele chamado, aquela pessoa que atendeu, ela não tem e-mail cadastrado, não é possível identificar qual ramal, ele entrega diretamente na fila de suporte, que é esse campo URI, onde ele faz o despacho de chamada. E, no caso ele encontre a pessoa, né, ele verifica se o ramal existe, ele cria umas variáveis aqui para facilitar o roteamento e envia para o PBX, e caso a pessoa não atenda, nesse caso em 20 segundos, ele manda para a fila como um todo, para que a pessoa não fique sem atendimento. Bom, Flávio, eu imagino que seja esse a apresentação. Essa URA aqui, ela está em construção ainda junto com o cliente, então ela tem algumas variáveis aqui também de ligar para outros campos que não seria suporte, por exemplo, digitar 2, 3 ou 4, ou digitar o próprio ramal da pessoa, né? Então aqui por exemplo, a pessoa tem a possibilidade de ligar e, em vez de digitar um ramal qualquer e já entregar direto no PBX. A integração do Gira é simples assim, Flávio, não sei se tem mais alguma... Não, muito, muito bacana, sim. Se você pudesse dar uma visão geral também do dashboard e Sim. dos outros itens do menu, que seria muito interessante também para que as pessoas conhecessem a capacidade de reporting, né, do Sim, os sistema. reports, com certeza. Bom, vou começar com o dashboard. Eu vou fazer uma chamada de novo para a URA, mostrando o dashboard aqui, que ela tem em tempo real aonde que a pessoa está navegando. Vamos atualizar o dashboard. Já apareceu chamada ativa. Vou digitar 1. Eu vim aqui nas chamadas ativas, aparece que o meu número está... a chamada entrante, eu estou no bloco IBR. Agora vamos... bom, eu estou no bloco IBR e fui para o bloco chamado. Agora eu vou digitar um chamado. 999. Agora ele foi no Gira e tocou um áudio dizendo que não encontrou. E aí foi para URI. E aí encerrei a chamada para não incomodar o cliente, mas nesse caso já... em tempo real ele vai me dizendo quais são os campos que o cliente foi navegando dentro do bloco de uso visual. A partir daqui tem a opção de integração, se quiser fazer uma exibição em algumas plataformas de BI ou tudo mais, é possível pegar já em tempo real e ir incrementando suas estatísticas, ou então no fim da chamada fazer um webhook, onde a URA vai informar para qualquer plataforma, né? Talvez para pesquisa de satisfação, algo assim, é possível fazer também direto pela essa URA. Assim que eu desliguei, a chamada já encerrou. Esses relatórios podem ser exportados e importados em qualquer sistema de BI que o cliente queira. Muito embora nos reportes a gente vai conseguir ver também por um. Mas segue, desculpa interromper. Não, vamos lá. Ele tem uma estatística já do dashboard mostrando ao longo dos últimos 30 dias, né? Como é que foi o fluxo de chamadas para cada visual plano cadastrado.
por tenant, né? É possível ter mais de um tenant. Ah, Uhum. e ele vai dizer quantas chamadas tem por dia em cada Visual Plan. Dependendo da taxa de roteamento, ele vai ativar a estatística também de taxa de retenção. É possível ver pelo dashboard como é que está a retenção de chamadas na URA. De uma forma que ela vai dizer quantas por cento das chamadas começam e terminam na URA e quantas são roteadas para um sistema de atendimento. E aí, dependendo da efetividade do sistema, ele pode gerar uma grande redução de custo, né? Por exemplo, nós temos um cliente, Uhum. esse que o Flávio comentou, de provedor de internet, 40% das chamadas ficam na URA. Quando o cliente liga reclamando de uma queda de serviço, a URA já integra via API e explica para o cliente o que aconteceu sem que uma pessoa precise fazer isso. Ou então pede segunda via, tudo isso aí fazendo pela própria URA. Apareceu no Visual Plan em campos. 40% é um bocado de dinheiro em salário de atendente. Ele reduziu em 40% a necessidade de call center dele. Essas pessoas foram fazer outra coisa, né? No caso da Sim. operadora de energia, o call center deles tem pouco mais de 1.000 pessoas. A retenção lá, se não me engano, é em 35%, não tenho bem certeza. Então, 350 pessoas estão fazendo outra coisa. No caso lá, estão ativaram um outro call center e estão trabalhando em outra atividade. Nós temos aqui a parte de URI, pelo que vocês viram lá, nós tínhamos o PBX, né, que encaminhava, e aqui, a configuração de URI, eu posso colocar uma variável também. Não precisa ser um número estático. Então, essa variável pode ser recuperada via Visual Plan ou via API também. É possível iniciar chamadas na URA via API. E aí a gente consegue rotear de forma dinâmica. Pode ser para o mesmo endereço, ou até o endereço pode ser uma variável também. Então, tudo que a API nesse caso, vamos dizer, do Gira, ou então qualquer outra API que esteja sendo consultada, ele, o roteamento pode ser de forma dinâmica, ele não precisa criar vários blocos estáticos, né? Nós temos a cadastro de DIDs, nesse caso aqui os DIDs são fictícios, né? Porque as chamadas entram pelo nosso sistema de telefonia primeiro, mas aqui eu integro em qual URA visual eu quero entregar a chamada. Basicamente o número e qual o Visual Plan. E ele faz Uhum. o roteamento. Condição de horários, né? A gente pré-cadastra as configurações de horário para ser usadas depois no Visual Plan, podendo adicionar múltiplas condições para o mesmo dia, né? Não tem, Uhum. às vezes tem pausa para Perfeito. almoço, coisa assim, ele faz pausa para almoço. A série, basicamente, dizer quais IPs podem mandar chamada para a URA, uma questão de segurança, para que ela só atenda a chamada de quem está autorizado, não tem nenhum ataque, nada do tipo. E os relatórios. Aqui Fantástico. nesse, aqui nesse caso, a URA, ela tá mostrando as chamadas de hoje, né? As chamadas que entraram para cá. Não, aqui não são de hoje, são do mês. São chamadas dos últimos 30 dias. As pessoas que ligaram para cá, qual foi o DID, qual o Visual Plan que atendeu, e a duração da chamada, e o último bloco que a chamada parou. Nesse caso aqui, a maioria delas foi roteada para URI, né? Que é o roteamento de chamadas. A pessoa desistiu no meio do atendimento de chamada aqui, né? E Uhum. aí, vou colocar 100 por página aqui, vem toda a estatística. Não, excelente. Ou seja, você tem todo o controle total do que aconteceu nas chamadas, pode-se verificar se tem gente tentando fraudar a URA. Dá para ter uma ideia bastante grande de toda a condição, todo o movimento do usuário fica registrado. Uma pergunta também que me fizeram recentemente é se integrava com Teams, né? E realmente pode integrar com Teams, não tem problema nenhum. Desde, claro, o Teams tenha a licença do Phone System, nós podemos entregar as chamadas no Microsoft Teams sem problema algum. No caso do Teams, é possível, inclusive, via API da Azure, pegar quem é a pessoa que vai atender e entregar no Teams da pessoa Entregar, direto, né? entregar na pessoa diretamente. Isso é um recurso muito importante, porque hoje muitas empresas grandes estão usando Teams. Vou interromper um compartilhamento de tela aqui, Flávio. Continua a tua... Ah, ok. Obrigado, Carlos, aí pela demonstração, né? Eu vou encerrar, então, o nosso webinar, um webinar mais curto. Vou deixar aberto para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Senão, a gente parte para o encerramento.
Deixa eu só colocar aqui o slideshow. Bom, aqueles que quiserem fazer perguntas de forma privada ou quiserem entrar em contato, está aqui o meu nome. Tem o formulário de contato da empresa, ou me mande um e-mail direto, Flávio. Meu e-mail é bem simples, flávio@cipfoods.com. Então, agradecemos a presença de vocês. Esse é um webinar relativamente rápido. Os dados vão ficar disponíveis para gravação e espero vocês num próximo webinar. Obrigado aí por participar e nós vamos, assim, encerrando o nosso webinar. Bom, pessoal, obrigado, Carlos, obrigado, Tina, Leandro, e a todos que participaram. Nesse momento, eu encerro o webinar e fico disponível por e-mail, em outros meios, para atender a todos que quiserem.